tarde. Carpini, boa noite. Queria que você explicasse a estratégia, principalmente do segundo tempo, do São Paulo. Parece tentando ali administrar mais o resultado, foi essa a impressão que passou quando estava 2-1. Se você teve acesso aos resultados dos adversários do São Paulo dentro do grupo, sabendo que um gol do Ituano poderia tirar o São Paulo e pela postura do time na segunda etapa. Bom, boa noite a todos. É claro que a gente vai procurar sempre fazer o nosso, mas atento a tudo que está acontecendo, né? Já que, como eu disse na coletiva anterior, no pós-clássico, na semana passada, dependíamos só das nossas forças, não tinha combinação de resultado, mas como as coisas não estavam acontecendo aqui, corríamos o risco de ficar fora, a gente tinha ciência do resultado, mas não foi muito em função do que estava acontecendo nos outros jogos, em função do que estava acontecendo no nosso jogo. Estava um jogo muito já controlado, muito ajustado. Quando o Alberto põe o Salatiel, conheço um pouco, desde a Série B do ano passado, um cara de presença de área, que briga muito. Eu optei em fortalecer um pouco mais o setor defensivo, controlar bem o jogo com a entrada do Rames e do Rafinha. São caras que têm essa capacidade, o Rafinha quase que fazendo uma saída de 3, sempre por trás dentro da bola. Ficaria um jogo seguro, ele já com 25, 30 minutos, se não me engano, fiz essa mexida. Então caminharia para um final mais tranquilo, que até então era o que se apresentava o jogo no segundo tempo, né? De forma mais tranquila e mais controlada. O Ituano não pressionando muito a nossa saída, a gente também não querendo correr risco, sabíamos, né, o que valia para nós essa vitória e essa classificação. Então a ideia era proteger um pouco mais a nossa entrada de área, tirar um pouco mais as dobras que aconteceram muito no segundo tempo pelos lados. Então acho que em algum momento aconteceu, claro que talvez há controvérsias, porque vão associar os 3 zagueiros ao gol, e eu já penso e vejo de maneira diferente, mas respeito opiniões. Eu acho que daquilo que nós pensamos de estratégia para proteger um pouco aconteceu. Foram mais falhas ali de tomadas de decisões que aconteceram durante a partida e durante a sequência desse lance que resultou no gol de empate. Mas eu fiquei contente, mas claro que são situações a serem melhoradas sempre. Carpini, boa noite. Com 14 minutos do segundo tempo, você já tinha feito 4 alterações, né? Você falou um pouquinho dessas mexidas, mas não te preocupou em algum momento, até pela situação do gramado um pouco mais pesado, de repente tirar um pouco dessa velocidade que o São Paulo estava apresentando, deixar um time um pouco mais lento? E eu queria que você fizesse uma avaliação do desempenho do São Paulo nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Você acha que foi um desempenho satisfatório dentro do que você imaginava? Bom, bacana. Na verdade, quando a gente tira o Ferreira, não era um jogo, até pela característica do gramado, a bola não rolava, não favorece os jogadores de tanta transição, não sei se seja uma bola alongada. E o Ferreira não é um cara de bola alongada, é um cara de tirar o time de trás com condução, assim como é o Lucas, né, que conseguiu até em alguns momentos fazer de maneira mais efetiva, mesmo jogando por dentro do campo, onde o gramado realmente estava bem encharcado. Então, naquele momento, a ideia era não tirar a profundidade, porque nós tínhamos ainda essas laterais, né, pelo lado esquerdo com o Wellington, o Juan, que acha bem esses espaços também, foi um cara que nós delegamos essa função de continuar empurrando a linha para trás. Eu não acho que o time ficou mais lento, a ideia era controlar o jogo, eu prefiro usar dessa maneira, até porque o Rames, quando ele entra, ele controla o jogo. Eu acho que o gramado também não tem favorecido até a sua melhor atuação, que foi os 2 últimos jogos que ele participou. Hoje você vê que um tempo a mais dentro do que nós programamos para ele, mas o gramado sem dúvida deve ter atrapalhado um pouco, né? O jogo mais lento, mais pesado. Então a ideia não era deixar o time mais lento, era controlar o adversário em cima da estratégia de cada tempo, de cada situação do jogo, que a gente entendia que era o melhor para o São Paulo. E em relação à campanha, eu vejo ela muito satisfatória, né? Por mais que a gente, como eu falei, a gente herda um trabalho vitorioso, mas não deixa de ser um trabalho de reconstrução. O sucesso depois do sucesso é muito difícil. Se tivesse tido continuidade no trabalho, não teria também a certeza de que seriam bons resultados assim de imediato, porque o pós é sempre bem complicado. A gente sabe disso, que é natural às vezes uma zona de conforto, é natural algumas coisas acontecerem e às vezes atrapalhar um pouco esse processo. Nós perdemos atletas importantes do ano passado para esse ano, então nós herdamos um trabalho maravilhoso do Dorival,
mas com algumas dificuldades também, implementar algumas ideias novas, suprir algumas ausências dentro do nosso elenco, problemas de lesões. Hoje não tivemos o Pablo Maia, perdemos o Caleri no primeiro tempo por lesão. Então isso foi uma tônica do São Paulo em 13 jogos de competição, contando com a Supercopa. Então, se a gente colocar um panorama disso tudo, tendo que nos reinventarmos coletivamente, individualmente, nós fomos a terceira melhor campanha. O sufoco foi porque nós caímos na chave mais complicada de duas grandes equipes, que é o São Bernardo e que é também o Novo Horizontino, né? O São Paulo poderia ter ficado de fora com 20 pontos, né? Então, é o regulamento, são as circunstâncias que nos levaram a essa situação, apesar de que poderíamos estar hoje classificados, vocês sabem o que eu estou falando, poderíamos hoje estar numa situação onde o aspecto emocional não tivesse interferido tanto, poderíamos chegar aqui já com 21 pontos, numa condição de jogar para definir a primeira colocação do grupo e não ter que jogar pela classificação. Então, a terceira melhor campanha, quebra de tabu, título, classificação à próxima fase, eu vejo o saldo muito positivo. É tudo que nós queremos para o São Paulo ainda? De maneira nenhuma, mas a gente está num caminho, é um processo de construção para uma temporada e não para uma competição. E a competição onde a gente se permitiu ver, mudar, trocar, alterar, ajustar e ver o que nós temos de melhor e entender tudo, tem que ser no estadual, nós não podemos fazer isso na Libertadores. Carpini, tudo bem? Boa noite. Em cima disso tudo que você explicou, vem aí um único jogo de 90 minutos contra uma equipe que está extremamente estruturada, já vem de um tempo, e que não vai permitir os erros que o São Paulo cometeu, até por ser um único jogo. Queria que você falasse sobre isso, e se você me permite sair do campo de jogo, teve um gesto seu no final, na hora que saiu o gol, com a mão na orelha, que para todos pareceu uma provocação à torcida do Ituano. Eu fiquei com essa impressão que ele só tinha torcedores do Ituano atrás do banco de reservas. Você poderia explicar se foi mesmo uma provocação, uma resposta, enfim, o que aconteceu? Claro, vou começar então de trás para frente, que eu acho que deve ter ficado uma repercussão ruim e negativa. Bom, primeiro assim, respeito muito o Ituano, conheço demais as pessoas que trabalham aqui, o executivo Beto Souza, o Alberto Valentim, um excelente profissional, amigo particular, um cara que eu respeito muito. O auxiliar dele, o Sandro Sargentini, já foi o meu treinador quando eu era atleta. Leandro, treinador de goleiros. Tive 3 ou 4 atletas aí que vieram me cumprimentar, que foram meus atletas em outros clubes. Então, de maneira nenhuma, eu quis desrespeitar essas pessoas, o torcedor e principalmente a instituição. O fato é que eu não vou entrar no mérito da questão, mas existia 3 ou 4 pessoas no Alambrado que eu conheço, são alguns desafetos que a vida nos dá e o futebol também. E quando você está num estádio muito pequeno, muito ajustado ali, e desde o início, desde o pré-jogo, algumas ofensas de cunho muito pessoal, direcionado ao nome dos meus filhos, da minha esposa, a gente tem um limite. Todo ser humano, tem um ponto ali de equilíbrio e desequilíbrio. Então, talvez eu tenha errado em relação a isso quando eu me dirijo em relação a essas pessoas e elas sabem quem são. Eu não venho ao caso citar porque não representa nada, mas naquele momento, além de extravasar, foi uma resposta de 90 minutos de coisas muito pessoais e muito pesadas. Não cabe a mim também repetir isso, não vem ao caso. Eu acho que o meu erro foi ter em algum momento me desequilibrado naquele momento final da partida e ter respondido. Mas a gente tem um limite, então também não me arrependo, mas de maneira nenhuma ao Ituano, as pessoas que trabalham ali que eu respeito demais. Então são momentos de desabafo que todos nós já passamos por alguma situação assim, que a gente perde um pouco o controle, e aquele momento foi um pouco disso.